Olá, boa noite, vamos chegando, bem-vindas, uma ótima noite a todos. Jenny Lopes, Aline, Daiane, seja bem-vinda. Oi, Aline, como você está? Ana Paula, Tainá, bem-vindas. Já estou melhorando a pega do meu RN só de ter visto seus posts. Ah, que lindo! Angeli, fico muito feliz. Que bom que os meus posts estão te ajudando. Aline, com 39 semanas de gestação, quero muito amamentar. Que bom! Parabéns pela tua escolha. Continue aqui me acompanhando que você vai conseguir sim amamentar aí o seu bebê. Alguma coisinha aqui. Então vamos lá, como que vocês passaram o dia? Me contem aí. Foi tranquilo? Foi turbulento? Tudo em paz? Me contam aí como que foi, que depois eu vou contar uma historinha pra vocês. Tem dias assim na nossa vida como mãe que nem tudo sai como planejado, né? E às vezes a gente tem aí uns atropelos, seja em qualquer fase, seja na amamentação, nos cuidados diários, mas a grande maioria das situações depende muito de como que a gente encara os problemas, da nossa percepção. E por que eu falo assim da questão da nossa percepção? Eu, desde o início da minha graduação, desde o início da minha faculdade, são 17 anos. Aline, reta final, é bem cansativo, sim, exato. As últimas semanas aí da gestação, elas são cansativas, claro, o peso da barriga, diminui ali o retorno venoso, as pernas ficam mais inchadas, então aproveite aí para você deitar, erguer as suas pernas. Meu bebê tem 8 meses, acorda de hora em hora, ele mama no peito. O que pode ser, será? Eu tenho várias hipóteses porque pode estar acontecendo aí. E nesse acordar aí de hora em hora, muitas vezes nós mães ficamos exaustivas, nós cansamos. Sim, isso é natural. Mas eu falo assim para vocês, é um processo, são etapas. E isso, deixa eu baixar aqui agora, isso passa. Eu tenho 2 filhos, consegui amamentá-los, e a minha história na amamentação começou por quê? Porque quando há 11 anos atrás eu tive minha filha, eu passei por todas as dificuldades. E no começo ela acordava várias vezes, ela queria mamar várias vezes, e aí eu fui tendo todos os problemas, fui estudando, fui melhorando e fui aprendendo. E nesse aprender mudou a minha percepção. Porque até os 3 meses o bebê ele não faz ideia de que ele nasceu. Ele está ali na esterogestação. Então o bebê ele chora por insegurança, ele quer voltar para aquela segurança do útero materno.
Então tudo isso eu achava assim que o choro era sempre fome, mas não, o choro nem sempre é fome. E eu fui aprendendo a como lidar com todas essas situações. E hoje eu tenho um conhecimento onde eu ensino as mães a passarem por todas essas etapas e sim, conseguirem amamentar os seus bebês. E 95% das mulheres são capazes. O que acontece é que hoje, no Brasil, ainda apenas os bebês mamam apenas 54 dias de vida. E por que isso acontece? Porque nós, profissionais da saúde, precisamos estar estudando, atualizando e ensinar como se amamenta. Porque a amamentação não é algo assim instintivo que você vem e coloca o teu bebê ali e ele vai sair mamando. Não, é técnica. E aquilo que a gente precisa de técnica, então não é algo assim que é instintivo. Então vamos lá. O tema da nossa live de hoje é: por que o bebê não consegue fazer a pega correta? O que acontece aí? Vamos entender o que leva a uma pega errada, a uma sucção ineficiente. E eu vou perguntar agora para vocês. O que vocês acham? Escreve aí para mim. O que você acha? Qual é a causa? Por que a criança não consegue fazer a pega correta? Ok? Juliana, ai, obrigada, linda. Escreve aí para mim. Se você imagina por que o bebê não consegue fazer a pega correta. O que acontece aí? Alguém se arrisca? Amo os seus ensinamentos, que lindo! Então, assim, as causas, disfunção oral, ótimo, Thalita! A disfunção oral pode acontecer sim, e às vezes, posição da mãe do bebê, sim, e às vezes o bebê pode também nascer. Sim, a maioria dos bebês, o que acontece? Quando eles nascem, eles têm ali o reflexo de sucção, o reflexo de busca, porém a maioria dos bebês não sabem fazer a pega e a sucção. E isso ele ainda não sabe, nós estamos aprendendo. Ótimo! O que acontece? Os bebês eles nascem com o reflexo. Tudo que a gente colocar ali perto da boquinha dele, por reflexo, ele vai tentar sugar. Isso é natural. Porém, fazer aquela abertura de boca, fazer ali a pega correta, a sucção perfeita, a maioria deles não sabe como fazer. E a gente precisa aprender para a gente ajudar aí os nossos bebezinhos fazer essa pega correta, tá? Então é por isso que as mulheres sentem, 91% das mulheres sentem dor ao amamentar. Algum problema acontece ali. E quando essa pega está errada, o que acontece? Dor é a primeira situação. O que mais? Me ajude aí. O que mais que pode acontecer na mama quando a pega está errada? Às vezes pode rachar, pode sangrar, causar ali fissuras. Isso aconteceu comigo, tá? Eu tive sangramento. O meu filho mamava e tinha sangue junto. A minha filha, né? Por causa da fissura. Mas isso tudo é possível de corrigir. Então, quando dor, fissuras, a mama pode ficar ali engurgitada, ela vai empedrando, né? A gente fala empedra a mama e o leite não vai escoando. E se a linguinha estiver presa, também pode acontecer ali. E o que a gente vai fazer? Vai corrigir, a gente precisa ir lá descobrir a causa para tratar, porque senão a gente não vai conseguir. Você vai fazer as técnicas corretas para que você consiga corrigir a dor e corrigir a fissura, tá? A pergunta que eu sempre recebo assim, como que eu faço para melhorar a dor, a fissura? Primeiro eu preciso avaliar, eu preciso ver a mamada num todo. E o que envolve esse todo? Posicionamento da mãe, o posicionamento da criança, como que tá ali essa mamada. Por que essa questão do posicionamento? Porque a criança, quando ela está mamando, se ela não estiver bem alinhada, ela vai gerar uma tensão aqui na região cervical, na musculatura aqui, na coluna, e ela começa a se balançar, ela faz esse movimento aqui.
Então, se ela estiver sugando e ela estiver mal posicionada, ela começa a fazer esse movimento aqui, ó, começa a deslizar, tá? Aí ela vai fazer a pega errada. Aline, desistiu? Não, não desista. E como que a gente faz para melhorar a pega? Utilizando as técnicas corretas em amamentação. Mas como assim? Sim! Porque a pega errada é aquilo que eu falei, a gente precisa aprender para ensinar o bebezinho a fazer. Ele não sabe, existe todo um passo a passo, existe toda uma técnica, mas nós vamos entender bem profundo por que o bebê não consegue abrir a boquinha, por que o bebê chora quando ele vai no peito, ou ele tá chorando, o que acontece? Que ele vem ali no peito, começa a fazer a sucção e logo dorme. Então, atrás da pega existe algo oculto ali que acontece e a gente vai entender o que está acontecendo ali para melhorar essa pega. Muitas vezes tem situações que o bebê ele começa a mamar ali e pode, o que eu coloquei aqui? Desconforto gástrico. Bebês que têm muita cólica, o que a gente faz? Ele inicia a mamada, ele começa a se contorcer, ele começa a chorar. A gente coloca ele mais sentadinho ali, porque é uma posição fisiológica. Quando a gente vai lá no banheiro fazer as nossas necessidades fisiológicas, vai evacuar, o que a gente faz? Senta. Então, quando o bebezinho você percebe que ele tá com cólica, que ele tá com desconforto, você coloca ele sentadinho ali para mamar, porque ele vai estar na posição fisiológica. Então, ele consegue eliminar os gases, alivia o desconforto, passa o choro e ele retorna para a mamada normal, a mamada tranquila, porque a mamada, o bebê ele tem que ir no início ele precisa estar ativo, fazer uma sucção profunda e depois aí de um tempo de sucção profunda e que a mulher sente ali a descida do leite, a ejeção, o reflexo de ejeção, aí depois ele vai mudando o padrão da sucção. Mas no início ele tem que ser ativo. E se o bebê está com a pega errada, no início essa sucção não vai ser ativa. Então vai trazer vários problemas. Fissura na mama, baixa produção de leite, o bebê vai chorar, vai ser muito longa a mamada e os intervalos entre elas também vão ser curtos. Se a pega não está correta, deixa eu pegar minha mama aqui. Aqui, tem que ter uma pega correta. Aqui nós temos os ductos lactíferos e aqui as glândulas mamárias. Se o bebê pegar só na pontinha, só ali no mamilo, não vai ter ativação aqui das glândulas mamárias, tá? Por isso que é importante, mesmo a mulher que tenha um mamilo bom, fazer sempre a prega ali para o bebê poder abocanhar toda essa região da areola. E as mulheres que não têm o mamilo protuso, que o mamilo é invertido, não tem problema nenhum. Vem aqui, faz a prega e o bebê ele precisa abocanhar a areola e não só aqui a ponta do mamilo, porque se ele pegar só aqui ele vai machucar, tá? Ele vai fazer lesão ali, vai causar fissuras. O bebê também precisa fazer sonecas adequadas durante o dia, porque se o bebê não fizer as sonequinhas, o que acontece? Chega no final do dia, ele está cansado, ele está exausto e ele chora e ele não mama. Aí, culpa do leitinho, o leite da mãe que não sustenta, começa a baixar a produção de leite. Então, é importante também o bebê fazer as sonequinhas. E a principal causa, aquilo que eu falei, alguns bebês, eles nascem com a disfunção oral. O que é isso? Alguma alteração na musculatura ou no formato ali ósseo da boquinha que dificulta a sucção. Quem são? Crianças que têm a linguinha, o frênulo lingual muito curto, por isso que é de extrema importância toda criança fazer o teste da linguinha,
porque senão ela não vai conseguir fazer a sucção efetiva, ela vai morder o peito da mãe, vai machucar. Então é necessário. Crianças com síndrome de Down, com abertura aqui do lábio, então são situações onde a criança nasce com a disfunção oral, porém a maioria são causados pelos bicos artificiais. E o que são esses bicos artificiais? Eu pergunto assim, o teu filho usa algum bico? Não, só a chupeta. Bicos artificiais são o quê? Me escreve aí, vamos ver se você sabe. Quero ver quem vai me ajudar aqui. Bicos artificiais são o quê? Chupeta, mamadeira, a inocente da Chuquinha e o bico de silicone, aquele bico que também é um intermediário. Então assim, a amamentação ela é considerada o primeiro exercício aqui da musculatura facial da boquinha e envolve o quê? A bochecha. E isso, qualquer outro bico que não seja o peito da mãe, mamadeira, ótimo. Então, quando o bebê faz a sucção no peito, ele faz a movimentação perfeita aqui da musculatura orbicular, da bochecha e da língua, tá? Então, precisa ter essa harmonia toda ali funcionando para que o bebê consiga fazer a pega e a sucção. E quando a criança utiliza em algum momento aí da vidinha dela qualquer um desses bicos artificiais, acontece uma alteração em toda essa musculatura, na parte óssea também, e altera o que? A pega e a sucção do bebê, tá? E esse exercício que o bebê faz durante a mamada, ele estimula o que? Uma respiração correta e uma deglutição correta. E tudo isso influencia também quando a criança inicia a introdução alimentar, quando ela mama no peito, ela tem um reflexo de gag, que é aquela defesa contra engasgo perfeito. E se ela está utilizando algum chupeta, mamadeira, qualquer bico artificial, quando inicia a introdução alimentar, ela vai ter dificuldade aí para fazer o início da sua jornada alimentar. Quando a criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo um padrão de respirador bucal, que a gente chama. E o que acontece? A criança tá com a boquinha sempre assim, ó. E as pálpebras ali, o olhinho, a pálpebra e o olhinho ficam caídos. Fica com olheiras. E a criança, essa alteração por bicos acontece em qualquer idade, Lívia. Desde o momento que você inicia, e quanto mais tempo você demorar para retirar esses bicos artificiais, mais dano vai causar na musculatura. Porque na medida que a criança vai crescendo, ela vai ficando com esse respirador de padrão bucal, com a boca aberta. O que acontece? Ela começa a roncar, a ter dificuldade para dormir, às vezes pesadelo, e também começam as dores de garganta, as amidalites. Por quê? Porque ela está respirando pela boca e não pelo nariz. E isso também, além da primeira infância, o que acontece? Quando a criança ela vai ficando maior, ela vai alterando a postura dela. Ela começa a se inclinar para frente e você olha a criança e ela está corcunda. Você olha assim, mas como que ela está corcunda? Por quê? Porque para ela tentar respirar, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela inclina para frente. Observem alguma criança que fez uso de chupeta, mamadeira até os 4, 5 anos, quando ela chega lá com 9, 10, 11 anos, ela começa a ficar com alteração na postura dela. E tudo isso é por causa dos bicos artificiais. Então, o risco deles não é apenas ali na amamentação, na pega, mas também no desenvolvimento aí da qualidade de vida da criança. E uma outra situação que acontece muito na mamadeira, tem como reverter? Tem sim. E sabe, Nandar, a reversão. Existe todo um passo a passo para fazer essas correções musculares e eu ensino dentro do curso que eu
eu tenho, que é o método amamentação bem-sucedida. Por que que eu ensino lá? Porque eu preciso pegar cada criança de maneira individual e observar como que está toda essa mamada e entender ali o que está acontecendo, e eu ensino a mãe a fazer esses exercícios. São exercícios rápidos que duram aí de 3 a 10 segundos e revertem todo esse quadro. E uma situação assim, crianças que usam mamadeira, você deve continuar, porque se você for lá e tirar de imediato a mamadeira, você vai cortar o fluxo da criança. Se você vai colocar ela no peito, ela não vai conseguir fazer a sucção. E eu já vou explicar por quê. Então assim, voltando ali, ainda tem uma situação que acontece. É muito comum crianças terem dor de ouvido quando elas usam mamadeira. E gente, isso tudo que vocês imaginassem de errado com a amamentação e o uso errado, a minha filha usou mamadeira, a minha filha usou chupeta e ela teve perfuração do tímpano. Por quê? Por causa da mamadeira, porque ela deitava e ela ficava usando mamadeira. Então depois eu fui entendendo que a gente não precisa oferecer a mamadeira, que a gente oferece no copinho, porque no copinho é mais seguro, não vai ter esse risco aí de confusão de bico, de confusão de fluxo. E na mamadeira, quando a criança toma assim, deitada, o que que acontece? Vai leite lá para dentro do ouvido. O que não acontece quando o bebê mama no peito. Quando ele tá ali no peito, ele tá vedado, faz uma vedação de toda a musculatura, ele faz uma acoplagem, como se fosse um vácuo. E na mamadeira isso não acontece. Por isso que é muito comum crianças que usam mamadeira terem dor de ouvido. Aí quando a criança tá no peito, tá mamando bonitinho ali, opa, apareceu algo. Quando a criança tá no peito, deixa eu pegar aqui a minha boquinha. Ó, essa aqui, digamos, que é a língua do bebê. Aqui. Quando a criança tá mamando no peito, o que que acontece? O mamilo deve tocar lá no céu da boca. Isso é um movimento natural fisiológico. Por que que ele tem que fazer isso? Porque quando o mamilo toca no céu da boca, aqui o maxilar, ele tem que crescer assim transversal. E quando a criança usa uma chupeta, isso aqui, ele é duro, tá? O que que acontece? Vai lá no céu da boca e ele vai empurrando o palato e ele vai modificando. Aí quando a criança vai mamar no peito, ela não consegue, ela vai nausear, vai fazer ânsia de vômito, né? Por quê? Porque isso aqui é duro. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Olha, aqui o palato, o céu da boca, ele deve ter esse movimento aqui. E quando a criança faz o uso de algum bico artificial, ele vai formando um U. Aqui, um U invertido, né? Vai formando isso aqui, tá? E isso aqui dificulta a pega, dificulta a sucção. Por quê? Porque lá no céu da boca a gente tem um nervo vago. E o nervo vago, ele está associado com o sistema digestivo. E quando o mamilo, ele toca o céu da boca, mamilo plano, não tem problema, faz a prega, ele vai aumentar 2 a 3 vezes dentro da boca e vai lá no céu da boca. Quando o mamilo toca o céu da boca, estimula no bebê a abertura de boca e a sucção efetiva. E esse movimento, ele não acontece quando a criança está usando algum bico artificial. Eu sei sim que muitas vezes a chupeta, ela acalma o bebê, que é a salvação, mas ela é uma grande vilã, tá? E depois que eu descobri isso, eu nunca mais usei chupeta. Eu não, né? Minha filha. E a criança que utiliza a chupeta, que utiliza qualquer bico artificial, em algum momento vai desmamar do peito. É o início aí do desmame precoce. Por quê? Porque a criança, ela vai preferir ficar na mamadeira, na chupeta e não no peito. Então, você já deve ter ouvido assim, o meu filho largou o peito sozinho, largou o desmame aconteceu.
Se a criança não tivesse contato com nenhum tipo de bico artificial antes dos 2 anos, dificilmente alguma criança largaria o peito. Então, existem técnicas para acalmar o bebê sem utilizar a chupeta. E uma outra situação que acontece com o uso da chupeta é que a chupeta, a gente não consegue perceber na criança. Deixa eu só ver. A gente não consegue perceber na criança os sinais de fome, porque a gente deveria levar o bebê para o peito no primeiro momento ali que a criança demonstrou que ela está com fome. E quais são esses sinais de fome? A criança acorda, começa a abrir a boquinha, começa a se movimentar, mexe o bracinho, mexe a perninha, resmunga um pouquinho. Aí o que a gente faz? Dá chupeta. Aí, quando o bebê chora, é porque é um sinal tardio de fome, já passou do ponto. A criança está chorando, está desesperada e a mãe vai lá, vai pegar, vai colocar no peito. Será que vai dar certo? Não. Essa mamada tem grande chance de dar errado. Por quê? Porque o bebê já está chorando, está nervoso. E o que a gente faz? Primeiro acalma o bebê, dá lá o teu dedinho para sugar, faz o charutinho, aí você traz ali no peito. Porque se você trazer o bebê chorando ali, o que vai acontecer? Ele vai morder. Do jeito que ele chegar ali, ele vai pegar. Então o bebê ele já vem com a cabecinha assim, chapalhando, sentindo o cheiro, e ele vem ali e machuca o peito. Então, aos primeiros sinais de fome, você deve sim já iniciar aí a oferta do peito para o seu bebê. Gente, não existe bico ortodôntico, tá? Nenhum bico é similar ou igual ao peito da mãe. Não existe. E mamadeira, então, muito menos. Existem mamadeiras caríssimas, marcas caríssimas, mas nenhuma imita ali o peito da mãe realmente. O que a chupeta faz? Diminui também a produção de leite. Por quê? No final da mamada, o que o bebê faz? O bebê no início da mamada, ele faz uma sucção bem efetiva e no final da mamada a sucção não nutritiva. E essa sucção não nutritiva, o calor da boquinha aqui, juntamente aí com o estímulo da boquinha do bebê, manda impulsos neurológicos para o cérebro dizendo precisa produzir leite. E quando você tira do peito e coloca a chupeta, diminui esse estímulo. E pior ainda é o outro que você retira do bebê, porque assim, o peito não é só nutrir, é dar carinho, é dar segurança. Então o bebê, quando ele está ali, ele precisa sentir esse aconchego. Ah, mas o meu bebê só está na mamadeira e não vou dar carinho, proteção. Não é isso. Existe sim várias formas de você dar carinho, proteção, fazer essa conexão, mas ali no peito é um local único. É um local onde a criança está perto do coração, está próximo ali dos teus olhos e a criança sente toda essa energia. Então você não deve passar para chupeta. Por isso que fala assim, o bebê fica ali chupetando. Mas não, o bebê fica ali peitando mesmo, ele fica fazendo a sucção nutritiva. Então, o bebê ele não consegue fazer a pega porque altera. Os bicos artificiais são os grandes causadores do problema da pega. Altera os músculos bucinadores e esses músculos aqui, eles trabalham por pressão negativa. Eles fazem com que vá lá no céu da boca, lá no palato, o mamilo. E quando usa qualquer bico artificial, eles ficam duro, rígido. A criança não consegue abrir a boca e não consegue fazer sucção. Aí quando a criança vai para o peito, a criança chora. Por quê? Porque dói. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, lá na academia e vai fazer uma atividade física para fortalecer o bíceps, deixar o braço ali bem firme. Você vai trabalhando aquela musculatura. Quando a criança está fazendo a sucção, ela está trabalhando essa musculatura aqui, ela está deixando rígida. Então, precisa ser corrigida depois essa musculatura. A gente retira a chupeta, retira ali os bicos artificiais e corrige essa musculatura. Outro músculo importante aqui,
o orbicular da boca. Na mamadeira, o bebê faz esse movimento aqui, ó, abre e fecha, o padrão mordedor que a gente chama. No peito, ele vai fazer o dobro de movimento. Aqui, ele vai fazer abertura, ele vai projetar para frente, para cima e para trás, tá? Ele vai fazer uma amplitude da mandíbula e uma vedação aqui dessa musculatura orbicular. Então, ele vai conseguir fazer a pega correta. E o que acontece com o uso da chupeta, da mamadeira? Uma hora o bebê faz um tipo de movimento quando está na chupeta e na mamadeira, e quando vem para o peito ele faz outro tipo de movimento, e aqui ele tem que fazer mais força para trabalhar toda a musculatura. Então para ele fica mais fácil aqui, menos dolorido, então ele acaba optando pela chupeta e pela mamadeira. E o músculo principal ali para fazer essa pega correta, essa sucção efetiva, é a língua. No momento que o bebê, a criança, está utilizando algum bico artificial, deixa eu pegar aqui a linguinha vai para trás. Porém, a língua, ela precisa ser projetada para frente. Aqui, ó. Ela precisa estar aqui na frente e não lá atrás. Porque a língua, ela faz o movimento para frente, para cima e para trás, para apertar aqui as glândulas mamárias, para fazer primeiro fazer a ativação da glândula mamária, ativação da produção de leite e depois fazer a transferência do leite da mama para a boquinha. Então, precisa fazer esse movimento completo. Quando a criança usa o bico artificial, ela vem aqui e ela não consegue. Ou então, se a mama também está muito cheia, por isso que é importante fazer uma ordenha antes de cada mamada, porque se tiver muito cheia, ela vem aqui e desliza para a ponta do peito. Fran, poderia falar um pouquinho sobre o copinho? O copinho, ótimo. Ele é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, como a primeira forma de oferecer o leite quando a criança não consegue fazer aí a sucção direta no peito por qualquer situação, ou por uma hipoglicemia, ou por prematuridade, ou porque ainda não desceu o leite na quantidade suficiente. Eu vou fazer uma live falando só sobre o uso dos copinhos aí, explicando, porque é um assunto bem amplo aí. Vou falar assim, Lívia, pode ficar tranquilinho. Então, o que acontece? Quando a criança alterou toda essa musculatura ali, alterou a língua, precisa ser corrigido. Precisa remover esses bicos artificiais, tá? E reverter essa situação. E todo esse passo a passo, tem muitas mães que já estão aguardando. Aí nos próximos dias eu vou abrir uma turma do método amamentação bem sucedida, e lá dentro eu ensino assim cada exercício, cada correção, cada caso tem uma solução, pode ter certeza. Quando a criança ela está com essa alteração ali, o que acontece? Ela está chorando, você coloca para mamar e ela dorme. Aí você fala, o que será que está acontecendo? Ou coloca ali, ela mama 2, 3 minutinhos, dorme. Por quê? Ela cansou. Essa musculatura dela está cansada, fadigou, então ela vai dormir. Aí a gente precisa dar um aporte de leite para esse bebê, a gente tem que mandar fluxo. Outra situação que acontece, o bebê começa a mamar e começa a chorar, parece que tem espinho ali no peito. Por quê? Porque ele está com desconforto, ou ele está com uma cólica, mas na maioria das vezes é a linguinha ali que ele não tá conseguindo, é o bucinador que ele não está conseguindo projetar da maneira correta. E a língua, ela precisa ir para frente no peito. Então, se o bebê não consegue fazer isso, vai dar fissura, vai doer, vai sangrar. Deixa eu ver aqui. E assim, a parte mais dolorosa de quando eu falo por mim, assim, quando a minha filha ela parou de fazer a sucção ali, que ela largou o peito, ela mamou até 1 ano e 4 meses, mas eu queria mais.
Mas foi graças a... Eu digo graças por quê? Porque eu tive todos os problemas com ela e foi aí que eu comecei a estudar para mim poder hoje estar ensinando e estar ajudando muitas mães. Mas quando a gente vê que o bebê não quer mais ficar no peito e que ele prefere a chupeta, prefere a mamadeira, às vezes a gente se sente assim culpada. Eu fiz um post ontem falando sobre fórmula, bem polêmico, assim, recebi muitos directs falando assim, mas não tem problema da fórmula. Não tem problema nenhum. A fórmula, desde que ela seja bem orientada, bem prescrita, ela ajuda a manter a amamentação. Então, em algumas situações, sim, claro que é necessário a fórmula. Mas, lembre, 95% das mulheres são capazes de amamentar. E muitas mães acham assim que o bebê... que ele está rejeitando, que o bebê não quer mais, que não quer ficar perto da mãe, mas não. O bebê não consegue fazer a pega e a sucção, por isso que ele abandona o peito. Então, não se sintam aí culpadas quem não consegue. Eu tinha uma pergunta ali que passou, eu não vi. Se quiser mandar de novo ali, eu já respondo. Tá. Quem tem o peito invertido, o que poderia ajudar para que pegue da maneira correta? Isso aqui. Então, quem tem o peito invertido, você vai fazer a prega, tá? É aquilo que eu expliquei. Não precisa pegar no mamilo, aqui na ponta. O importante é fazer a prega para que o bebê consiga abocanhar a areola, tá? Então, assim... Por que o bebê não consegue fazer a pega correta? Porque existe toda essa disfunção oral. Tem como corrigir? Tem como corrigir. E como que a gente faz a pega correta? Ela tem que ser sempre na areola. E quem tem areola muito grande? Não tem problema, porque vai ser próximo aqui. Ou quem tem areola muito pequena, também, mesma situação, tá? Vai ser aqui. Então, não tem bico? Não se preocupe, tá? É treino, é prática. Às vezes, na primeira vez você não consegue, mas você vai treinando. É igual você andar de bicicleta. A primeira vez você vai, não consegue, aí você vai de novo até você ir refinando, você ir melhorando ali o passo a passo. Então, na pega, observe a seguinte situação. O queixinho, ele tem que estar encostado ali na mama, tá? As bochechinhas, elas têm que estar redondinhas, não pode ter a covinha, não pode ter estalos, tá? Por quê? Isso significa que pode ter aqui uma disfunção oral, pode ter uma pega rasa ou uma pega frouxa. A pega frouxa acontece quando a mãe tem uma mama muito grande. Existe uma técnica toda ali para ajeitar, fazer, arrumar bem essa prega para ela ficar bem acoplada ali. Também observe a boquinha, os lábios, tá? Ele não pode ficar dobradinho. Até um tempo atrás se falava assim, a boca de peixinho. Hoje, os estudos científicos, os últimos, os recentes, eles mostram assim, não é mais a boca de peixinho, ou que seja meia boca de peixinho. Lábios superiores neutros, eles não podem estar dobrados. Lábios inferiores, eles podem estar viradinhos para fora, né, sim, ou neutro. Ele não pode estar dobrado, porque se ele estiver dobrado, não vai fazer a vedação, não vai conseguir fazer a pega correta, tá? Então, esses passos que você tem que observar ali na pega. E as principais causas da pega errada, é isso que eu falei para vocês hoje. São as disfunções orais, que levam a um desmame precoce, a uma alteração dessa musculatura. E os problemas dessas disfunções, se elas não forem corrigidas, elas vão persistindo aí na criança enquanto ela estiver crescendo. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Sou mãe de primeira viagem, tenho uma bebê de 16 dias. Ela faz mamadas
de 10 a 15 minutos. É normal? Raquel, sim, se você precisa observar os sinais de saciedade dela. Tem 5 fraldas de xixi por dia? Tá bem hidratada? Tá ganhando peso? Tá ok. Se não estiver com os sinais de saciedade ali presente, então precisa estimular mais essa mamada, tá? Eu já passei um pouquinho aqui do nosso tempo. E gratidão a todas vocês que estiveram aqui comigo hoje. Desejo para vocês uma noite iluminada, um bom descanso. Fiquem aí no aconchego dos seus lares e durmam bem. Um bom descanso a todos vocês. Um beijo.